Quando você engorda, qual é a parte que você observa primeiro que aumenta de tamanho? É a parte da frente da barriga? É do lado no pneuzinho? Ou será que é no culote? Você sabia que as pessoas engordam de formas completamente diferentes? Parte disso se deve à quantidade de hormônio, tanto que mulheres, quando entram na menopausa, costumam mudar a sua distribuição de gordura, mas isso também se refere ao número de células de gordura que não aumentam de forma significativa durante toda a vida. Então entenda, as células de gordura aumentam de forma muito significativa na sua quantidade em 3 fases da vida. Na vida intrauterina, a partir da 14ª semana, nos primeiros anos de vida até os 10 anos de idade e depois na adolescência. Nessas fases, quando o paciente tem um grande consumo de comida, ele acaba tendo aumento do número de células. Depois, ao longo da vida, elas até podem aumentar, mas o mais comum é que a célula fique inchada ou então, se o paciente começa a emagrecer, ela fica murcha, mas a célula fica lá. Uma grande maneira de entender isso é o que acontece quando uma pessoa é submetida a uma abdominoplastia, por exemplo, ou seja, ela tira uma parte da quantidade do tecido gorduroso. E aí as células saem daquele lugar. Se a pessoa continua comendo igual, ela engorda, mas ela não vai engordar mais naquela região. Normalmente, quando a pessoa faz abdominoplastia, ela reclama que fica com mais gordura no braço, ou mais gordura nas costas, em cima do sutiã, por exemplo. Costuma ter uma queixa muito comum das mulheres. Isso significa, então, que o processo de engordar fica igual, ou seja, ele consegue absorver a mesma quantidade de gordura, mas ele não vai mais mandar para aquela região, porque ali não tem mais aquelas células de gordura. Significa, então, que quando a gente está falando sobre gordura e distribuição, nem todos os pacientes têm o mesmo risco cardiovascular. Então, pacientes que têm um aumento da circunferência abdominal costumam ter mais gordura visceral e costumam ser pacientes que não tiveram obesidade durante toda a vida. O paciente que teve obesidade durante toda a vida costuma ter células de gordura espalhadas durante todo o corpo e não é, quando comparado com gordura visceral, uma gordura com maior risco cardiovascular. Então, na prática, a gente precisa entender que a célula de gordura não é só uma reserva de energia. Muitas pessoas acham que é isso, isso se deve até pela própria história da medicina, de entender o que as células de gordura fazem. Até a década de 40 se achava que era um tecido conjuntivo, ou seja, estava ali só para ajudar nossa proteção. E se descobriu, a partir da década de 90, que o tecido gorduroso pode produzir marcadores inflamatórios que podem levar o nosso organismo a uma inflamação que atrapalha o funcionamento dele, como se observou agora durante o Covid-19, o excesso de gordura levando a uma piora do sistema imune, principalmente por causa da enzima, como a TNF-alfa, e por outro lado a leptina, que são hormônios que, quando são produzidos, conseguem levar o nosso organismo a ter menos fome. Então entenda, nada do nosso organismo está ali por acaso, nosso organismo não é nada, está sempre em constante evolução. Mas quanto antes você começar a prestar atenção, cuidar da sua saúde, alimentação de qualidade e exercício de qualidade vão sempre te ajudar. Gostou? Manda mais pergunta pra gente, é sempre um prazer debater sobre nutrologia aqui na coluna @Dr. Giorelli no Instagram ou no YouTube @Dr. Giorelli Nutrologia. Até a próxima!